Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Depois que o ministro Ben-Gvir subiu no Monte do Templo, ativistas estão tendo agora mais coragem, se essa palavra é correta de se dizer, de fazer atos proféticos ali no Monte do Templo, além de pedir o sacrifício para ser feito na Páscoa. Já fomos detidos por 5 horas por cantar Hatvar e agitar a bandeira de Israel. Eles cantaram o hino e agitaram a bandeira de Israel. Acabei de receber meu telefone de volta, mas ainda estou esperando para tirar minhas impressões digitais e tirar uma foto. Precisa ficar bem claro, temos permissão para agitar a bandeira e cantar o hino nacional de Israel no Monte do Templo e continuaremos agindo como os proprietários no lugar mais sagrado para o povo judeu. Tom Nissen, do Grupo de Defesa do Monte do Templo, e Ben-Denun, disse que apesar do estabelecimento do novo governo israelense de direita religião, os judeus ainda estavam sendo presos no Monte do Templo sem motivo. Nada pode justificar a prisão de judeus cantando Hatvar e agitando a bandeira de Israel. O ministro de Segurança, Itamar Ben-Gvir, causou uma tempestade internacional no início do mês quando visitou o local. O Monte do Templo é o lugar mais importante para o povo de Israel, observou Ben-Gvir durante sua visita, acrescentando: mantemos a liberdade de movimento para muçulmanos e cristãos, mas os judeus também sobem ao local e aqueles que quer fazer ameaças devem ser tratados com mão de ferro. Então, o Ben-Gvir está dando esse espaço para os judeus subirem ali e fazer esses atos, cantar o hino. Quem sabe na Páscoa, já que foi pedido para fazer o sacrifício, ele permita também. Também estamos testemunhando prisões, proibições e detenções de centenas de visitantes judeus, não porque eles agiram de forma violenta ou ilegal, mas por razões absurdas. Isso deve mudar agora em 2023. Então, isso é verdade. Os judeus podiam subir lá, mas não podiam fazer orações em voz alta. Tinha uma restrição ali em cima e que agora estão esperando com o Ben-Gvir que isso mude. E já está mudando, que já estão cantando o hino lá em cima, balançando bandeiras. E isso que está acontecendo ali no Monte do Templo está assustando o rei da Jordânia. Vocês viram que o Benjamim, o primeiro-ministro de Israel, foi para Jordânia falar com o rei Abdullah. E ele quer uma quinta minarete lá em cima. O que é minarete? São torres de mesquitas. Lá em cima tem 4, ele quer uma quinta. Porque tá querendo impor sua autoridade jordaniana ali em cima, porque está ameaçada. Os relatórios da noite de terça-feira sobre a reunião do primeiro-ministro Benjamim e o rei Abdullah usaram imagens de arquivo da reunião anterior dos dois líderes. Isso porque o Palácio de Amman não divulgou novas imagens. Foi a maneira do jordaniano mostrar o quanto está chateado com Israel. Claro, sem livre fluxo de água de Israel para a Jordânia, não haveria agricultura. Ele está chateado com um monte de coisa. Primeiro porque o ministro de Segurança, Itamar Ben-Gvir, subiu. Porque acho que o embaixador, se eu não me engano, eles não reconheceram e não deixou subir. Aí ele ficou, isso mesmo, o embaixador de Jordânia, aí ele ficou chateado e foi embora. Então tudo isso para o rei da Jordânia foi um ultrajante. Os jordanianos estão em apuros financeiros. O governante dos Emirados realizou uma reunião de emergência com líderes árabes sobre a questão de ajuda do Egito à Jordânia. Os sauditas e os kuwaitianos viram que os sauditas não vieram, então eles também ficaram longe. E Ali acredita que o rei está criando confusão sobre o Monte do Templo porque está sendo ignorado por todos os principais atores da região e está procurando maneira de ser ouvido. Ele tem enfrentado tumultos em seu país. Seus confiáveis beduínos não são mais confiáveis. Os palestinos o odeiam. 80% da população. Para quem não sabe, os palestinos de Israel são jordanianos. Então, 80% da Jordânia, 80% é palestino. E os odeiam. E estão odiando ele.
Ele também está hospedado cerca de 2 milhões de refugiados da guerra civil da Síria e o Irã está no processo de conquistar o Iraque. Então, naturalmente, Abdullah insiste em um quinto minarete no Monte do Templo para ver se ele impõe um pouco sua soberania, né, e fica bem com os jordanianos, os palestinos. Então, vocês devem ter visto, eu não dei muita consideração que o núcleo da Terra está diminuindo sua rotação. Isso implica que os dias se tornem mais curtos. Então, é uma profecia, né, na verdade, para os cristãos, que nos últimos dias seriam abreviados. E isso cientificamente está acontecendo agora. Tá em todos os sites. Eu não dei importância, mas depois vendo várias pessoas falando que é uma profecia cumprindo dos últimos tempos, porque o tempo seria abreviado, aí eu comecei a meio que pensar um pouquinho. Sabemos que apenas algumas décadas o núcleo interno da Terra gira em relação ao manto acima dela, desde que foi confirmado em 1996. Desde então, os cientistas da Terra têm tentado descobrir uma distância de 100 km quão rápido ou lento o núcleo interno gira. Então, quando eles descobriram quanto que para, em 1996, rastreou a leitura de ondas sísmicas de terremotos repetidos chamados Doppler que atravessaram o núcleo interno. Ou seja, essa rotação tem a ver com terremoto, enfim. Agora, um novo estudo revisou entre dados antigos, comparando com padrões mais recentes de ondas sísmicas quase idênticas, que sugerem que o núcleo interno diminuiu até parar e pode estar se invertendo. Ele tinha um movimento giratório, ele foi diminuindo até parar e agora ele pode estar se invertendo. O que causa isso causando isso é a abreviação dos tempos. É interessante isso, né? Como acredita-se que o núcleo da Terra esteja dinamicamente ligado às duas camadas externas, ligado ao núcleo externo e ligado ao manto por forças gravitacionais, o estudo também pode ajudar a compreensão de como os processos das profundezas do nosso planeta afetam a superfície. Essas observações fornecem evidências de interações dinâmicas entre as camadas da Terra, desde o interior mais profundo até a superfície. Então, estranhamente, o tempo está sendo abreviado. Isso estou falando não só de um ponto de vista religioso, se for essa palavra, mas científico, comprovado. E para finalizar, a AG considera declarar o primeiro-ministro Netanyahu incapacitado, ou seja, um golpe de Estado. O procurador-geral Gali se prepara para discutir com altos funcionários do Ministério da Justiça e do Ministério Público o conflito de interesses do primeiro-ministro Benjamin em seus compromissos com o sistema judicial e a possibilidade de declarar em estado de Nitzarut incapacitação por causa disso, informou a mídia israelense no domingo. Então você vê a proporção que está. Então o Benjamin pode ser declarado incapacitado, seria um golpe de Estado, porque incapacitado, assim, ao meu ver, não é. E aí a procuradora-geral, que vocês viram a foto aí, está querendo colocar ele como incapacitado. Baseado na lei básica, o governo declara que se o primeiro-ministro estiver impossibilitado de desempenhar o seu cargo temporariamente, o seu lugar será preenchido por um primeiro-ministro interino. Se tiverem passado 100 dias consecutivos em que o primeiro-ministro serviu em vez do primeiro-ministro, o primeiro-ministro é considerado permanente e impedido de cumprir suas funções. Bom, é isso. Que Deus abençoe vocês.